Exatamente, e nos dá o rumo certo a seguir. O Cristo é maravilhoso nesse contexto, em todos os contextos. E agradecer por fim ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de nós estarmos aqui renovando, né, a nossa vida, a reencarnação. Né? O Pai não cansa de nos dar oportunidades. Né? Então, nós temos que levar o nosso pensamento ao Pai a todo momento. A nossa palestra hoje é a carne é fraca. Né? Isso é uma desculpa para dizer que nós somos fracos na nossa força em mudar os nossos hábitos esses regados há quanto tempo, né? Somos muito fracos. E a gente diria que há algum tempo que vem sendo plenamente reconhecido pelos espiritualistas e por vários cientistas que o nosso cérebro não é responsável pelas diversas aptidões do ser encarnado, mas que essas aptidões devem ser desenvolvimento às atividades do espírito. O espírito, que na realidade é o grande, é o importante de todos nós. Meu computador me chute aqui, um minutinho, por favor. A minha forma. Então, até os dias de hoje, ainda existem médicos e cientistas que veem o cérebro como o centro da vida, buscando nele áreas onde possa estar desenvolvendo as boas e as más inclinações, virtudes, mazelas e por aí afora. E nós sabemos que não é assim. Chegaram a mapear o cérebro, né? E hoje é fácil com essas tomografias computadorizadas. E antigamente, há pouco tempo atrás, cirurgias eram executadas para retirar de prisioneiros, no meio de penitenciárias, as suas más tendências. Cirurgias em prisioneiros faziam para retirar, por isso retiravam as más tendências. E mãe até procurando no DNA do pai livrar o filho do corredor da morte numa penitenciária, porque o filho podia ter herdado os genes, né, que vieram do pai. Isso chegou a acontecer e talvez ainda aconteça hoje em dia. Então nós entramos no século XXI e estamos chegando à conclusão que o cérebro é um órgão através do qual o espírito dirige o organismo, e nada mais. Como Kardec já tinha dito para a gente lá pelos anos de 1870, por aí. Não é? Isso porque enquanto essas observações eram obtidas através dos espíritos falando através dos médios, era totalmente sobrenatural. Mas a partir da hora que alguns cientistas do mundo, né, e um dos melhores é o doutor PhD Brian Weiss, dos Estados Unidos, começam a dar seu testemunho, então tudo parece ficar muito lógico e natural. E isso, a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido. Tem quantas coisas nós achávamos que eram sobrenaturais, né? E a doutrina espírita vem nos explicar com tamanho senso de razão e as coisas se tornam naturais. A partir da hora que a gente passa a conhecer, tudo se torna natural. É tão legal isso aí. Né? Então o nosso cérebro, para exemplificar, seria o processador de um sistema e os nossos outros órgãos seriam os periféricos. Nós retirarmos a presença humana desse sistema e ficará totalmente inerte. A mesma coisa acontece se nós retirarmos o espírito do comando do corpo. Ele será apenas uma massa inerte, que é o que acontece quando nós desencarnamos. Né? Passamos a ser apenas matéria, nada mais. Uma massa totalmente sem utilidade. É lógico, e alguns, se nós lesarmos o cérebro através de um ato cirúrgico em uma área responsável pelo desencadear da violência, isso não deixará o espírito mais manso, mas sim ser um instrumento através do qual o espírito impõe o seu instinto primitivo. Não é? Mas nada além disso. Então as aptidões do espírito, elas fazem parte de uma bagagem adquirida através das muitas vidas da nossa existência. A cada vida, uma bagagem diferente. Um homem não é um bom pintor porque o seu corpo possui os genes que facilitam o uso do pincel e da tinta, mas porque o seu espírito possui essas qualidades. Né? Então nós vemos médiuns pintando quadros de artistas famosos, é a aptidão do médium.
Não é. Tá? É a aptidão do espírito. Ele está realizando uma tarefa, né, maravilhosa, mas a aptidão é do espírito. Então nós temos que aproveitar cada minuto da nossa reencarnação para sedimentar, para transformar em aquisições todas as nossas experiências programadas para nós, adquirindo aptidões que antes nós não possuíamos. E assim por diante, em cada vida, várias experiências diferentes em busca dessa bagagem maior que é do espírito. Ele não retrograda, ele não perde essa bagagem. O nosso grande problema nesse momento, é transformar em aquisições as virtudes que nós estamos exercitando, mas que ainda não interiorizamos. Se nós formos ver, nós temos uma bagagem, nós temos um verniz de civilidade, não é? E basta muito pouco para que esse verniz caia e nós nos mostremos tal qual nós somos. De vez em quando, eu me assusto comigo mesmo. Não é? Aí, dou umas respostas atravessadas, aí a minha mulher fala, ela é espírita também, né? Ela fala, tá vendo? Esse é você. Realmente, esse sou eu, né? O que eu tenho é um verniz de civilidade, né, que me impõe mudanças de atitude, mas eu ainda sou um tanto neandertal. Ainda sou. Muito do homem antigo, ainda sou. Mas nesse exercício, tentando fazer o melhor, nós vamos aos poucos incorporando essas virtudes. Mas é muito difícil. É muito difícil ser virtuoso, né? É muito difícil. Mas é o exercício. E esse exercício nós temos que colocar mesmo em prática todos os momentos. Né? Um exemplo simples que eu já devo ter dado, que eu gosto desse exemplo, para mostrar o estágio que nós estamos de evolução, né? É uma faixa de pedestre e um carro vindo. Nós estamos nesse carro. Né? Então, no primeiro momento da evolução do ser, hoje em dia, nós diríamos que nós paramos na faixa de... Porque nós estamos sempre com pressa, né? Nós estamos sempre querendo chegar rápido na frente de todo mundo. Mas está a faixa de pedestre. No primeiro momento, nós paramos na faixa de pedestre porque tem um guarda lá. E ele vai nos multar. Né? Segundo momento, eu diria que nós paramos na faixa de pedestre, olha já a evolução. Porque existe uma lei que manda que a gente pare na faixa de pedestre. A prioridade é do pedestre. Né? Essa é a segunda. A terceira, se é o que nós buscamos conseguir interiorizar as virtudes, é que eu paro na faixa de pedestre porque lá está ultrapassando o quê? O meu irmão de jornada. É o ser fraterno. É quando eu coloco em prática a lei do amor. Não vai precisar de guarda, não vai precisar de lei. Isso está interiorizado, está dentro de mim. Olha a nossa mudança. Olha o que nós precisamos alcançar. Né? Eu digo que o dia que a gente alcançar isso, a primeira profissão que cai são os advogados, né? Porque por nós mesmos, nós não vamos ultrapassar leis nem nada. Então o espírito é deste modo o artista do próprio corpo. Esse corpo que é talhado por ele. Por assim dizer, a feição das suas necessidades. E a manifestação das suas tendências. Né? Então vamos dizer um caso, uma sensibilidade. Eu preciso de vir numa encarnação com a sensibilidade apurada. Provavelmente eu venho num corpo de mulher. Porque a maternidade me dará essa sensibilidade apurada. Se tem um amor igual ao amor de uma mãe com o filho, é algo, não é? É algo até divino, vamos assim dizer. Então, de repente, em busca daquilo que eu preciso, o meu corpo, né? O meu espírito virá com essa tendência e eu virei com um corpo necessário para que ele execute essa experiência. Então, à medida que nós vamos evoluindo através da nossa transformação moral e intelectual, o nosso corpo acompanha essa mudança. E aos poucos nós nos tornamos mais sutis, o nosso corpo vai se tornando mais sutil. Eu digo que é o aperfeiçoamento do invólucro material
como consequência do burilamento espiritual. Nós vamos nos tornando mais sutis. Os nossos bons hábitos modificam o nosso corpo. Né? Basta ver a evolução do ser humano. A partir da hora que você tem hábitos melhores, o corpo vai se tornando mais sutil. Então nos diz Kardec que, por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do organismo, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções mais abundantes de quaisquer fluidos. Então é dessa maneira, quando nós passamos no outdoor, né, ou vemos na televisão a imagem da comida muito bem apresentada, a nossa boca se enche de saliva, é natural, né? Principalmente quando nós vamos ao supermercado antes da hora do almoço, né? Antes da hora do jantar, eu falo que não é a hora de ir ao supermercado, né? A gente começa a comprar o que não precisa. Então foi a comida que excitou o órgão do paladar? Certo que não, né? Pois o paladar, nós não tivemos contato com a comida. Mas o nosso espírito, que já possui a sensação do gostinho, daquela maravilha, né? Desperta a parte do nosso cérebro que comanda a salivação, que é a primeira parte da digestão, né? E a nossa boca fica inundada imediatamente. É o que acontece comigo quando eu vejo um doce de leite cremoso com queijinho Minas. Eu fico, olha, já só de falar, a boca já encheu de saliva. Só de pensar naquela maravilha como um bom mineiro que sou. Né? Do mesmo modo, meus irmãos, eu diria que a pessoa sensível, ela tem uma grande facilidade para chorar. Não é? Mas não é, porém, essa facilidade do choro que torna o espírito sensível, mas a sensibilidade deste espírito que provoca a abundância das lágrimas. Então nós vamos então entender que um espírito ainda embrutecido, que permite que o instinto ainda lhe dirija, estimula um temperamento normalmente colérico. E às vezes eu fico pensando nisso. Quando eu dei os meus pitis, eu falo, nossa Senhora, tá? Eu tenho um espírito ainda embrutecido. Mas o homem não é embrutecido porque ele é colérico, mas ao contrário, ele é colérico porque ainda se encontra embrutecido. É diferente, bem diferente. Então nós aceitamos plenamente a conclusão de Kardec que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa. O espírito é causa, não é efeito. Então esta lei, ela vem explicar o insucesso da medicina no tratamento de vários distúrbios psicológicos. E como nós temos distúrbios psicológicos hoje em dia, não é? Desde que o temperamento é efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo fracassa ante as disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente, neutralizando o tratamento. Em consequência, sobre a causa primordial, que é o espírito, que nós devemos atuar principalmente. Graças a Deus, no dia de hoje, nós já encontramos uma grande parcela de profissionais da área do comportamento, né? Utilizando terapias que conjugam as áreas orgânicas e espirituais. Muita gente. Na Cruzada mesmo nós temos uns 3 médicos, ou 3 ou 4 médicos, que já trabalham com essa área, mas envolvendo, e chegam a dizer para certas pessoas mesmo, olha, aqui tem jeito não, vai em busca do centro espírita. Porque nós precisamos de fazer um tratamento conjunto, na busca de soluções para os problemas que afligem a vários irmãos hoje em desequilíbrio. Então essa conjugação de esforços se reveste de uma importância primordial, tanto no tratamento dos distúrbios, como na manutenção do pós-tratamento, que é tão importante. Né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa viciada numa droga qualquer. Né? Chega num momento que ela está dando tanto problema, e isso é tão normal hoje em dia, né? Que ela tem que ser internada. Tem que ser internada em busca do tratamento humano, do tratamento material. Né? Ela se enche de medicamento, etc. E tal, uma hora fala, tá, a pessoa está boa, e ela sai. Mas quando ela sai, ela encontra lá na porta os seus irmãozinhos de caminhada, os seus companheiros
seus companheiros que vibram na mesma sintonia que ele, companheiros que precisam daqueles fluidos que emanam da droga da pessoa que utiliza, das viciações, e saem lhe acompanhando. E vem aquele negócio, você já está bom, toma mais uma só, você já está curado. Né? Isso acontece demais. Por isso da dificuldade de se tratar certas viciações. Eu diria certas não, todas as viciações, porque os vícios não são só de droga, né? Os vícios estão na alimentação, no comportamento, em tanta coisa. Né? E sempre tem irmãozinhos imperfeitos vibrando junto conosco, nos acompanhando, porque nós emanamos esses fluidos que eles precisam e muitas vezes não encontram no plano espiritual. E qual é o pós-tratamento que é o mais importante? Nós diríamos, humanamente falando, a manutenção da medicação, né? O apoio psicológico e boas companhias. Boas companhias. E a casa espírita? Ela nos oferece isso? Oferece isso e nada, e muito mais do que isso. Né? Manutenção da medicação. Né? A terapia da palestra com o passe. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que a medicação, porque você vir assistir uma palestra, porque quando nós chegamos ali na porta, eu acho que antes de chegar na porta, quando saímos de casa, os amigos espirituais já sabem o que nós precisamos. E nesse momento aqui, já estão tratando cada um de nós das nossas necessidades. Cada um de nós está sendo tratado nas suas necessidades. E depois o passe, né? O passe maravilhoso. Agora nós não podemos fazer da casa espírita um pronto-socorro, um SOS de pronto-socorro, emergência de pronto-socorro. Né? A pessoa chega até a falar assim, você vai na casa espírita hoje, toma um passe lá por mim. Eu já ouvi isso. Toma um passe por mim. Né? Mas tudo bem que eu pense naquela pessoa na hora do passe, ela vai receber alguma coisa, mas pelo amor de Deus. É esforço da nossa parte, né? Então a terapia do passe é uma constância, é um tratamento. Né? É um tratamento, a frequência casa espírita é um tratamento. Não é pronto-socorro que você vem só quando está precisando. Né? Eu estou ruim, eu vou lá tomar um passe. Pelo amor de Deus. Né? Depois, apoio psicológico. Meus irmãos, existe psicólogo maior do que o Mestre Jesus? Não existe. Nem poderia existir. Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, já era espírito crístico puro. Né? Não pode existir ninguém mais preparado do que ele. Né? O Evangelho de Jesus é o maior livro de autoajuda que existe no planeta. É o maior livro de autoajuda. E a gente vê uma proliferação de livros de autoajuda aí, todas as pessoas se dizendo, e agora tem uns negócios, tem pessoas hoje em dia que é doutorado em tudo. Né? A gente vê pessoas que não têm a mínima capacidade publicando certas coisas, e o Evangelho de Jesus está aí, na nossa mão, como livro de cabeceira. Né? Cada vez que nós abrimos, nós encaixamos os nossos problemas, até porque os nossos problemas estão em todas as páginas do Evangelho. Não tem nem como fugir. Né? E por fim, as boas companhias. Que é melhor companhia do que as pessoas dentro do centro espírita? As pessoas que só falam o bem, que só querem o nosso bem, que só trabalham para o bem, não existe companhias melhores. Então, a gente trabalhar essas duas coisas, né, o tratamento humano com o tratamento espiritual, é a grande jogada. É a grande jogada e nós temos que buscar. Então, mesmo, meus irmãos, se dá em relação a todas as outras disposições instintivas nossas, né? Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de fraqueza e indolência, porque é relativo ao seu caráter. Né? Ao passo que o ativo e enérgico dará ao organismo qualidade do que ele é possuidor. Tem uma avó, eu gosto muito de falar nela, tem a avózinha da minha esposa, ela se chama Dona Ondina. Ela mora lá perto ali da casa de hóspede ali
no hotel de trânsito, no Anambari. A dona Ondina está com 98 anos de idade. Aí de vez em quando a gente fala assim, vamos lá para dar uma força para a vozinha. E quando nós chegamos lá, a vozinha nos dá a maior força. A vozinha levanta a gente. A vozinha já está vendendo pano de prato, né? Que ela faz aqueles bordados com crochê no pano de prato, e ela cada vez que eu vou lá, ela me faz comprar uns 30 panos de prato. Né? Já pensando na cesta de Natal que ela vai dar para as famílias pobres em dezembro. Com 98 anos, ela está fazendo planejamento para o futuro. Né? Sorrindo, nunca a vi sem ser sorrir. Autoritária, ela é bastante autoritária. Planejando fazer uma mudança na casa. Não, que eu tenho que me levantar as cozinhas, porque eu tenho que receber meu neto, bisneto, trineto, tataraneto, não sei quantos netos que ela tem. Né? Fazendo planejamento. Então a gente chega lá e fica com vergonha de nós mesmos. Porque a gente estava pensando 2 vezes em ir lá visitá-la. E a gente sai de lá todo energizado. É o espírito dela que é enérgico. É o espírito dela que é trabalhador. Essa pessoa recebeu 3 ou 4 crianças na porta, que deixaram na porta dela e cuidou dessas pessoas durante a vida. Dá até vergonha, né, gente? Até vergonha. Essas pessoas estão dando a ela respostas agora, que são pessoas que cuidam, são filhos adotivos que cuidam dela, né? Nessa idade, mas é de uma energia. Né? Então o efeito que o espírito exerce sobre o organismo se manifesta de tal forma que encontramos com muita frequência também pessoas com graves desordens orgânicas após passarem por graves distúrbios emocionais. Como influencia? Tem tudo a ver. Né? E nós temos hoje um grande problema, né, meus irmãos, que se chama redes sociais. A tal da internet é maravilhosa, mas ela tem muita coisa brava. As redes sociais, então, né, as pessoas estão vivendo um mundo irreal, um mundo paralelo. As pessoas tiram 200 fotos, escolhem uma, né, com aquela luz perfeita, com aquela roupa perfeita, com aquele dia perfeito, e acham que aquilo é a realidade da vida. Não é. As pessoas hoje tiram foto até de coisa que estão comendo, se expondo na rede social e depois ficam chateados quando alguém critica. Ora, se eu me torno público, eu dou o direito às pessoas a se manifestarem. Então, nós temos que sair dessa irrealidade. Isso está fazendo mal a muitos jovens. A quantidade de distúrbio que existe hoje aí por conta de rede social é impressionante. E agora tem uma nova profissão chamada influencers. Influencers. Pessoas totalmente despreparadas para tudo, que estão influenciando as pessoas a agirem do jeito que ela age. E ela age totalmente errado. E as pessoas acham que aquilo é a realidade da vida. Não é. Botar o pé no chão, né? Botar o pé no chão e viver tal qual nós podemos e somos. Então eu tenho muito medo de rede social, muito medo. Nós temos que tomar muito cuidado. Como nós somos influenciáveis ainda, né? Não somos espíritos fortes ainda, não. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que habitam o nosso celular, né? Muito cuidado com isso. Estamos tendo muitos problemas com isso aí. E orientar os nossos jovens nesse sentido é de suma importância. É de suma importância. Né? Como perda de ente querido, demissão de trabalho, advém uma queda do nosso sistema imunológico, queridos, né? Até porque nós achamos que as pessoas são nossas. Né? É o meu, minha mulher, o meu marido, né? Minha filha. Né? Ninguém é de ninguém, né? São colocados sob a nossa responsabilidade para que a gente os oriente, e nada mais que isso. Né? Não são nossos. Então a gente tem essa dificuldade, e é uma dificuldade difícil, né? Porque um querido que se vai, parece que existe uma perda muito grande,
Mas nós vamos com o tempo melhorando. O nosso próprio lar, quando nós transformamos em casa com nossos desvios, e a diferença de lar para casa é uma coisa muito grande. Nós diríamos que casa é um imóvel onde várias pessoas vivem. E lar é um imóvel onde várias pessoas se habitam, convivem com harmonia. É muito diferente. E nós, de vez em quando, com os nossos desvios, nós nos afastamos dos amigos espirituais que nos oferecem sua proteção. Não é? Nós fazemos seguro de casa, de carro, de tudo fazemos seguro, menos o seguro espiritual da nossa casa. Menos o seguro espiritual. E vamos deixando que irmãozinhos inferiores que estão pelas ruas, não é? Que não conseguiram ainda tomar seu rumo, estão ainda andando pelas ruas, muitas vezes sem nem saber que desencarnaram, comecem a habitar as nossas casas. Não é? Qual é a terapia? Evangelho no lar, nós sabemos, né? É a maior das terapias, é a terapia de Jesus, do Evangelho de Jesus, onde nós trazemos para a nossa casa os nossos amigos espirituais, né? Nos comprometemos com ele naquela hora, sentarmos junto com a família e sozinhos, se for o caso. Se não tiver ninguém, faça sozinho, né? Para que nós possamos trazer para a nossa casa a segurança espiritual. Aqueles irmãozinhos ficarão na porta, porque a sintonia, a vibração da nossa casa não dará acesso a eles. E não só a nossa casa, mas os vizinhos, todos que convivem conosco. Mas pode acontecer que em algumas anomalias físicas, ou fatores independentes do espírito, vamos dizer, clima, defeitos físicos, doenças congênitas, o estado do corpo vem influenciar sobremaneira o estado da alma. E isso acontece comigo, né? Eu gosto muito de motocicleta, né? E sou uma pessoa do tempo, assim. Então um dia lindo, azul, que eu subo aqui a estrada aqui ali para a garganta do Registro, ali, vendo aquelas montanhas, né? Aquele céu azul, nossa, me faz um bem enorme. E quando o tempo fecha, está fechando, fica chuvoso, o pessoal lá de casa fala, ó, já está mudado. Eu me fecho, é impressionante, né? Mas não esqueçamos que se deve se constituir em estado passageiro. Até nossas próprias doenças que nos acometem, né, muitas vezes, a cair e ir ao fundo do poço é uma realidade. A perda de um ente querido, vamos assim dizer, uma pessoa que se afasta. Mas ir para o fundo do poço é normal. O problema é quanto tempo nós vamos ficar lá dentro. Quanto tempo nós ficaremos. Né? E eu digo que o fundo do poço é uma beleza, que depois você só pode subir, né? Já é o fim, né? Não tem jeito. Então nós não podemos esquecer que isso deve se constituir em um estado passageiro. E nós, nesse mundo de provas e expiações, nós temos várias ocasiões onde nós passamos por dificuldades. Mas aí a terapia do Evangelho, a frequência à casa espírita, a convivência com as boas pessoas, que só nos dão força e nos fazem sair. Né? Nós temos uma pessoa, um amigo, que foi acometido de uma doença, era uma pessoa assim, com maior vigor, uma pessoa que foi acometido de uma doença autoimune. De repente ele começou a se definhar, mas ele não perdeu a força. Ele não perdeu o vigor, ele luta contra aquilo mesmo, e mesmo hoje com várias deficiências, até de tocar as coisas, de pegar, ele continua frequentando os mesmos ambientes, indo nos mesmos locais, e com a mesma alegria de viver. É um exemplo, é um exemplo. Um outro jovem que eu conheço com 17 anos, que graças a Deus está indo para a doutrina espírita agora, está frequentando a casa espírita, aos 17 anos, com uma doença raríssima. Raríssima. Isso no Brasil só tem 2, e ele com 17 anos foi acometido dessa doença. Mas ele é impressionante, faz tratamento de 15 em 15 dias. Tem que viajar de 15 em 15 dias, mas ele não perde a vontade de viver. Que coisa linda.
né? Eu fico até me colocando no lugar dele, será que eu teria toda essa força? Né? Aos 17 anos, você vê uma doença autoimune que talvez ele não tenha nem condições de, durante a vida dele inteira, né, sair daquilo ali. E ele está lá, vivendo, estudando, graças a Deus agora frequentando a casa espírita. São essas pessoas que nos dão ânimo de viver. Porque muitas vezes por pequeninas coisas nós caímos, né? Ficamos frágeis, né? Por pequeninas coisas, coisas do dia a dia, bobagens, besteiras, nós nos deixamos abater. Né? Tem um caso de um amigo, né, que esse negócio de se tornar, constituir um estado passageiro, perda de entes queridos. Tinha um amigo que eu não via há muito tempo. Quando a minha primeira esposa faleceu, eu estava em Brasília, e esse amigo eu não via desde criança. E ele morava na mesma superquadra que eu lá em Brasília. E um dia ele me viu, nossa senhora, eu falei para a mamãe que você está morando aqui na superquadra. Eu estava viúvo lá, passando uns tempos, até ser transferido para cá. Mamãe está querendo te ver, não sei o quê. E eu sabia que o pai dele tinha suicidado 10 anos antes. Eu sabia, fiquei sabendo. Fulano tal, estudou, era muito amigo da minha família. E aceitei ir lá ver a mãe dele, que eu não via há muito tempo, desde criança, era uma pessoa muito querida. E fui, sentamos, almoçamos, e ela só falava no marido, falava e queria saber como é que minha mulher morreu, eu querendo falar em outras coisas, e ela tocando naquele assunto. Aí, quando terminou o almoço, ela me chamou no quarto dela, abriu o armário, estavam todos os ternos do marido dentro do armário. Imagina, o fundo do poço, 10 anos depois, ela estava naquele link de sofrimento com o marido. Se nós não gostamos da gente, nós temos que gostar de quem já foi e dar um sossego para ele. Não é? Muitas vezes, minha mãezinha, a mãezinha não virou santa. A mãezinha tocou para subir com os mesmos problemas que ela tinha aqui. Não ficou santo, não virou santo. Então, muitas vezes, ela não está em condições de nos ajudar. E nós passamos o nosso sofrimento para eles. E fazemos aquele link de sofrimento. Fica o encarnado e o desencarnado em verdadeira obsessão. Então, o sentir a falta, né? O sentir que a pessoa amada é normal. Agora, vamos dar um tempo, vamos viver, porque a vida continua, a vida nos chama a continuar. Né? E aqueles que já forem cumprindo sua obrigação ou não, é um problema particular, cada um, né? Nós temos que deixar, nós temos que... Muita oração. É uma maneira que nós podemos, né, ajudar as pessoas que já foram. Então, meus irmãos, utilizar da expressão "a carne é fraca" como desculpa pela falta de tenacidade nossa, na nossa luta contra as imperfeições, não passa de sofisma. Não passa de sofisma para escapar às responsabilidades. Vou contar um outro caso meu com vocês. Esse eu gosto de contar. Dizem que a gente não deve dar opiniões pessoais nas palestras, mas o que a gente tem, nós temos as nossas vivências, né? Se nós formos encaixar a doutrina espírita na nossa vida, encaixa tudo, é tudo certinho. Eu era capitão, estava lá para Cuiabá. Ô lugar quente. Quem já foi em Cuiabá sabe. Se tem um local quente é Cuiabá. Mas era muito quente. Naquela época eu não tinha religião alguma. Né? Eu gostava mesmo era da cerveja. E Cuiabá era quente. Então todo dia a gente chegava do quartel e reunia na Vila Militar várias pessoas ali, vários vizinhos, no final daquela tarde tenebrosa de quente. E a gente pegava a cervejinha, ia tomar, tirava gosto e ficava ali na cerveja. Era gostoso, posso falar isso. Era gostoso a companhia. Mas aí adveio um problema, né? E o problema financeiro, eu não me lembro
porquê, mas ele veio um problema financeiro e eu resolvi fazer uma promessa para o meu anjo da guarda. Se eu parasse de tomar cerveja, para ver se ele me ajudava um caminho, né, para resolver meu problema financeiro. Nós adoramos fazer promessas, né? Principalmente desse tipo. Né? E fiz aquela promessa, chamei da responsa, e primeiro dia passou e eu não bebi a cerveja. O pessoal reuniu e aí a cerveja? Eu falei, não, hoje eu vou tomar água. Aí já começou o problema. Por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque a mudança de comportamento gera problemas. E a mulher dele não quer que ele beba mais. Aquelas conversas. Né? No outro dia me chamaram, e aí a cervejinha? Não. Aí foi pior ainda, né? E foram lá reunir na porta da minha casa. Aí no terceiro dia eu não aguentei, chamei o anjo na conversa. Aí falei para ele, não dá para eu parar de comer arroz, feijão, qualquer coisa, menos cerveja. Vou deixar para a próxima encarnação. Né? Então o espírito, depois que ele tomou conhecimento que existem várias vidas, né? Várias encarnações, ele adora falar isso. Vou deixar para a próxima encarnação. Não deixe. Né? A nossa oportunidade de resolver as coisas é essa, é agora. Né? Será que vamos mais uma vez chegar lá no plano espiritual e eles nos chamarem e falar, mais uma vez, rapaz, você está voltando aqui com os mesmos problemas das outras vidas, as mesmas promessas que você fez, os mesmos documentos que você assinou dizendo agora que você ia se modificar, está aqui o documento, a assinatura é tua, Pois é, mais uma vez você está fazendo errado, deixando para depois. Né? Então vou deixar para a próxima encarnação. Então a carne, meus irmãos, não tem vontade própria. Né? Ela tem uma importância vital no nosso processo de evolução, porque ela se constitui um instrumento mais eficaz que o Pai Celestial nos emprestou para nós realizarmos o nosso aprendizado. Né? É a carne que envelhece, é a carne que adoece. Na realidade, quem adoece é o espírito, né? Mas a carne que recebe todas essas consequências. Então, mas ela não passa disso. Toda a responsabilidade desse processo é do ser espiritual. Toda. É que ele que não se encontra em condições de exercitar o seu livre-arbítrio à luz das mensagens do Cristo. Se nós temos uma ferramenta maravilhosa, é o tal do livre-arbítrio. Né? É o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é pesado, mas é muito pesado. Porque nós exercitamos o livre-arbítrio desde a hora que acordamos, sai da cama, não sai. Né? Já começa o problema, porque nesse frio, né, não dá vontade de sair da cama. Dá vontade de ficar enrodilhadozinho lá. Mas nós temos as nossas obrigações, nós temos que sair. Então o livre-arbítrio é um negócio do dia inteiro. O dia inteiro nós colocamos o nosso livre-arbítrio. E volto a dizer, é a melhor coisa do livre-arbítrio, nas horas da nossa dificuldade, porque o maior inimigo que nós temos, eu digo que é um inimigo íntimo. É o meu inimigo. Eu, inimigo de mim mesmo. Porque eu tenho o meu lado bom e tenho o meu lado deficiente. Eu tenho o meu lado querendo que eu faça certo e aquele que fala, cara, mas você não é esse. Né? Então é o meu anjo da guarda falando no meu ouvido, não faça. Né? Aí o irmãozinho que me acompanha fala, o que é isso? Mais uma vez só. Então nós vivemos sempre em conflito conosco mesmo. E quando nós deixamos o nosso anjo da guarda falar mais alto, que beleza. Né? Nós depois nos sentimos muito bem por ter tomado a decisão correta. Então o livre-arbítrio é maravilhoso nesse sentido. Né? E se nós formos excitá-lo à luz das mensagens do Cristo, será bem melhor. Então, meus irmãos, o Espírito molda o corpo, dando a ele as qualidades correspondentes ao seu estado evolutivo. Né? Tal qual um escultor, né? Quando tira do granito peças maravilhosas. Nós remodelamos o nosso corpo. Então, no momento que nós estivermos
liberto desses instintos primitivos que ainda abrigamos, e isso será muito esforço da nossa parte, mediante muito esforço, nós conseguiremos tais quais os espíritos mais evoluídos que habitam mundos melhores nos vestir com corpos mais sutis, onde enfermidade de todas as espécies já não se farão sentir, porque não serão necessárias. Se nós formos ver, a maior parte das enfermidades que nos acometem são doenças regenerativas. Doenças regenerativas que nos colocam no rumo novamente. Quantas vezes nós saímos do rumo? Não é? Por exemplo, a própria bebida. Não é? Bebemos, adoramos falar que nós bebemos socialmente, né? Mas como eu sou um ser muito sociável, eu bebo todo dia. Não é o que as pessoas dizem? Né? Não, eu sou sociável demais, eu não bebo todo dia. Mas vamos dizer que você beba em excesso. Então daqui a pouco aparece o quê? A espiritualidade é tão bondosa, a providência divina é tão maravilhosa, que você veio com essa tendência ao alcoolismo, ou qualquer outra viciação. Né? Mas aquilo, como você não resolveu aquilo, aquilo te chama. Né? Sempre te chama e as oportunidades aparecem. Você é chamado a continuar com aquela viciação. Aí a providência divina vem e coloca na sua vida uma doença no fígado, no pâncreas. Aí você fala, nossa, coitadinho de mim, que nada, você foi abençoado com uma doença que o médico falou, pare, porque senão você vai morrer. Né? Como nós ainda temos medo da morte, né? Somos espíritas morrendo de medo de morrer. É o único determinismo que existe, é que nós vamos desencarnar. Né? Como nós ainda somos fracos nesse sentido, nós paramos. E não raciocinamos que como a providência divina foi maravilhosa, nos colocando no rumo. Como muitas mudanças de hábitos são feitas em cima de doenças, que são regeneradoras. E temos que encará-las dessa maneira. Então, esse grande esforço da nossa parte caracteriza a grande dica dos amigos espirituais, que no momento, como eu disse, no início, não nos prometem milagres, mas força para que nós possamos lutar contra as nossas imperfeições. Então é muito bom que a gente saiba isso. O Espiritismo não nos oferece milagres. A doutrina espírita não nos oferece milagres. A casa espírita não nos oferece milagres. Nos oferece oportunidade de renovação. Oportunidade de fazermos diferente. Oportunidade de aproveitarmos as oportunidades oferecidas pelo plano espiritual. Será que quando nós deixarmos de comer, né? De viver para comer e passarmos a comer para viver, né? Tem nem em relação ao que ela falou aqui, aos bens materiais que a espiritualidade coloca à nossa disposição com o objetivo de nos tornarmos fraternos. Saber separar o necessário do supérfluo, né? Você aqui solicitando coisa para o bazar, temos 20 pares de sapato e 2 pés. Né? Abre o armário e está lá, um monte de agasalho. Com certeza alguém está precisando de um agasalho. E agora, nessa época, as casas espíritas, sociedades beneficentes, principalmente esse pessoal do Rio Grande do Sul que está lá, a 1, 2 graus, todo molhado, com a casa toda destruída. É possível que a gente não tenha algo para doar? Não é possível. Sempre tem alguma coisa para doar. Né? Saber separar o necessário do supérfluo é muito importante. Porque nós ainda nos seduzimos com as coisas da matéria. É normal, nesse momento que nós estamos, é normal nós nos seduzirmos com as coisas da matéria. Mas elas não nos trazem felicidade, elas nos trazem momentos, não digo nem de felicidade, mas momentos de alegria, momentos alegres, que passam na outra semana, e você, para se sentir melhor, compra de novo, e compra de novo, e compra de novo, e os shoppings da vida estão aí vendendo um monte de quinquilharia para um monte de gente.
Porque nós ainda nos seduzimos com as coisas da matéria. Né? Ainda somos assim. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos precaver contra isso. Muitas vezes vem a necessidade, nossa, que agasalho bonito, mas eu tenho 10 no meu guarda-roupa. Será que eu preciso? Eu tenho roupa lá que passaram as 4 estações e estão dentro do armário, então não me serve mais. Se passaram todas as 4 estações e ainda permanece lá, como ela falou, eu vou esperar emagrecer. Mas para emagrecer tem que abrir mão de outra viciação. E é a comida, né? E a comidinha, aquele franguinho com quiabo, as coisinhas que a gente não consegue comer um prato só. Então, meus irmãos, nós não somos, nós estamos. A única coisa que nós somos é as virtudes que nós incorporamos e as mazelas que ainda nos afligem. Esses somos nós. Esses somos nós. O restante nós estamos, vivenciamos experiências diferentes. Não é? Então será que quando nós soubermos canalizar as nossas energias que estão dilapidadas pelas nossas viciações, pelos nossos excessos, para objetivos mais nobres, né? Ao invés de dar vazão simplesmente aos instintos primitivos que ainda temos muito. E a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento do espírito. Assim, quanto mais esclarecido nós formos, e isso a doutrina nos traz, esse esclarecimento, a casa espírita, através dos estudos, principalmente, né, que são oferecidos diversos, né, da doutrina, nos trazem, menos desculpável se torna essa nossa desculpa da carne é fraca. Né? Uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então imagine a nossa responsabilidade, meus irmãos, a nossa responsabilidade ao retornarmos ao plano espiritual, né? Ao retornar ao plano espiritual, com toda essa bagagem que a doutrina espírita nos traz, e encararmos os nossos amigos espirituais, que se esforçaram tanto para a nossa encarnação, se esforçaram tanto, programaram tanto, nos deram tanta luz para que a gente vencesse essa encarnação e nós chegarmos lá com as mesmas desculpas de sempre. A carne é fraca. A carne é fraca. Porque o objetivo principal do Espiritismo é o esclarecimento do Espírito, como nós falamos no início. Esclarece, nos consola, nos esclarece. É um círculo virtuoso. Quanto mais nos consola, mais nós buscamos esclarecimento, e quanto mais eu me esclareço, mais eu me consolo com os problemas que são normais no mundo. Né? Isso tudo é para facilitar a nossa transformação e evolução. O nosso objetivo de estarmos aqui no planeta é aproveitarmos essas oportunidades benditas para que nós possamos nos tornar espíritos melhores e arquitetar para nós, construir para nós uma encarnação melhor na próxima. Nós vamos terminar lendo uma mensagem de Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que, como Joana não podia ser, ela, se eu tivesse lido isso antes, tinha matado a minha palestra. Diz assim: o hábito vicioso arraigado remanesce, impondo de uma para outra reencarnação suas características e assim, impelindo o homem para manter a sua continuidade, essa continuidade do homem velho, com hábitos perniciosos. Da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtude ressumam dos refolhos da alma e conduzem vitoriosos aos labores da edificação. Toda a ação atual, portanto, tem as suas matrizes em outras que as precedem, impressa nos arquivos profundos do nosso ser. Estás na terra com a finalidade de abrir sepulturas para os vícios e dar asas às virtudes, substituindo o mal pelo bom hábito, o equivocado pelo correto labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes a felicitar-te a vida. Teus vícios de hoje
Transformas no teu mundo íntimo em virtudes para amanhã o teu alcance desde agora. Libera-te, pois, com esforço e valor moral, do mau gênio que permanece dominador, das paixões perturbadoras que te inquietam, e renova-te para o bem. Muito obrigado, muita paz a todos, que Jesus permaneça conosco.
Mais uma vez, eu venho lembrar-vos da importância da inscrição para a evangelização infantil. Vamos trazer as nossas crianças, né? Elas são esperanças de um mundo melhor. Não vamos esquecer disso. E assim, Senhor, sabemos que o seu convite para cada um de nós olharmos para dentro de nós e conhecermos as nossas tendências, usarmos as nossas tendências para o bem, para o amor, para a fé. Vamos deixar de lado aquele orgulho, sabemos que temos, aquela vaidade, aquele apego às coisas materiais. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que precisamos dele, mas no entanto, vamos olhar para o lado, vamos agradecer por tudo que temos. Sabemos que precisamos do mínimo para sermos felizes. Vamos agradecer pela dificuldade, vamos agradecer pelas provas. Sabemos que elas são necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Vamos olhar para o lado e ver aquele nosso irmão que necessita muito mais do que aquilo que nós temos. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, tamanho aprendizado. Somos espíritos, imperfeitos que somos. Vamos trabalhar para nos modificar, para sermos espíritos melhores. Sabemos que podemos. E com o teu amparo, meu Pai, com a tua força, nos sentimos cada vez mais fortes. Não deixe que nós esquecemos disso, Senhor. Obrigado. Obrigado por tamanha oportunidade. Permaneça conosco, Pai. Agradecemos ao nosso irmão Carvalho por fazer-nos lembrar-nos que nós somos irmãos. Que nós possamos tratar o nosso irmão com amor, com respeito. Que a fraternidade e a caridade permaneçam em nós a cada dia. Que nós usemos o nosso livre-arbítrio, desde a manhã até a noite, para o bem. Obrigada, Pai. Permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E passando agora a segunda parte, sabemos que quando nós estamos aqui já estamos sendo tratados. Mas aqueles que sentiram necessidade de estar recebendo esse passo,